A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos abre oficialmente o inquérito para o impeachment do presidente Donald Trump. Por 232 a 196 votos, uma Câmara dividida ao longo das linhas partidárias aprovou a abertura ao público da investigação sobre possíveis crimes capazes de justificar a abertura de um processo de impeachment do presidente. Dentro de 2 semanas, as audiências devem passar a ser televisionadas. A Comissão Parlamentar de Inquérito também poderá divulgar os depoimentos realizados em sessões secretas, motivo de protestos do Partido Republicano. Logo depois da votação, o presidente Trump foi para o Twitter alegar que é a maior caça às bruxas da história dos Estados Unidos. A bancada republicana na Câmara repudiou a decisão democrata, alegando ser uma tentativa de mudar o resultado da eleição de 2016. Os deputados governistas chegaram a citar a resistência da presidente da Câmara, a deputada democrata Nancy Pelosi, em abrir o processo de impeachment. Desde o início do ano, a oposição tem maioria na Câmara dos Estados Unidos e a ala mais radical do Partido Democrata cobrava de Pelosi a abertura do processo. A presidente da Câmara preferiu esperar as conclusões do relatório do procurador especial Robert Mueller, que investigou a interferência indevida da Rússia nas eleições americanas de 2016. Mueller concluiu que a Rússia manipulou as eleições, mas não encontrou provas de conluio da campanha de Trump com o Kremlin. Também apontou 10 atos que justificariam a abertura de um processo criminal contra Trump por obstrução de justiça. Como o presidente só pode ser processado no exercício do cargo pelo Congresso, no julgamento político, num processo de impeachment, o procurador especial deixou claro que a bola estava com os deputados e senadores. A presidente da Câmara decidiu não abrir o processo por acreditar que favoreceria o presidente na campanha para a reeleição em 2020. Tudo mudou quando um oficial de informações do serviço secreto revelou que Trump havia pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar os negócios ucranianos de Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente Joe Biden, principal adversário de Trump nas eleições do ano que vem. O presidente americano segurou uma ajuda militar de 391 milhões de dólares à Ucrânia e abusou do poder, usando a política externa dos Estados Unidos para forçar um chefe de Estado estrangeiro a investigar um adversário político numa interferência direta na eleição presidencial americana. Logo que o escândalo estourou, a Casa Branca divulgou uma transcrição da conversa telefônica dos dois presidentes, que, na opinião de Trump, mostrava que não houve troca de favores. Mas há um trecho em que Trump pede a Zelensky que lhe faça o favor de investigar Hunter Biden. Também se soube que o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, advogado particular de Trump, foi à Ucrânia para tentar tocar a investigação. Sobre os Biden, 2 assessores dele foram presos. Desde então, a maior parte da opinião pública é a favor do impeachment. Pelosi deve ter calculado que o processo vai desgastar a imagem do presidente e ajudar os democratas nas eleições de 2020. Pela lei americana, num processo de impeachment, a Câmara denuncia o presidente por crime de responsabilidade, bastando a maioria absoluta que o Partido Democrata tem hoje. Mas, para ser condenado no Senado, é necessária uma maioria de 2/3, ou 67 votos. Como os democratas têm apenas 47 senadores, serão necessários os votos de pelo menos 20 republicanos para afastar definitivamente o presidente. Enquanto a ampla maioria do eleitorado republicano apoiar Trump incondicionalmente, o impeachment não terá a menor chance de ser aprovado. Em 1974, depois do escândalo de Watergate, o então presidente Richard Nixon renunciou quando a bancada republicana no Senado avisou que não poderia mais apoiá-lo. Assim, é preciso que os senadores sejam pressionados pelo eleitorado para abandonar o presidente. Mas, lembrando Watergate, quando o inquérito começou, os republicanos estavam ao lado do presidente. À medida que novas revelações foram surgindo, a defesa de Nixon se tornou politicamente inviável, um verdadeiro suicídio político. Há 2 dias, o maior especialista em Ucrânia do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos,
O coronel Alexander Windman, um herói de guerra, declarou à comissão do impeachment que vários trechos comprometedores da conversa foram excluídos da versão oficial da Casa Branca. Trump afirma que foi uma transcrição completa de uma conversa perfeita. Se mais depoimentos como este aparecerem ao longo do inquérito, o futuro de Trump está em perigo. O presidente, que se considera acima da lei, estará em maus lençóis. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.